Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 145. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Pois, dando sequência, Hermínio Corrêa Miranda, ele diz assim, olha só para você ver. Dificilmente se poderia dizer melhor com tão poucas palavras. A questão deixada por Hipólito e Leon Denis de Rivail, né? Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Hermínio Miranda diz assim: dificilmente se poderia dizer melhor com tão poucas palavras. Dificilmente se poderia dizer melhor com tão poucas palavras, enquanto, por exemplo, os escritores, usando esse termo fé, né? Eles escrevem uma enciclopédia. Kardec, ele apenas disse: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então observe que dificilmente se poderia dizer melhor com tão poucas palavras. Então, a conceituação de fé tornou-se, com Kardec, a partir desse momento em diante, Kardec, ele praticamente ele implantou o antes e o depois. Antes de Kardec, a fé era tida de uma forma. Depois de Kardec, de outra forma. Agora é óbvio, para aqueles que sinceramente abraça essa doutrina com responsabilidade. Porque para aqueles que não a abraça com sinceridade, com compromisso, continuam do mesmo jeito, para não dizer pior. Então a conceituação de fé tornou-se, com Kardec, definitiva. Precisa ser inabalável. Precisa ser inabalável. Porque se não é inabalável, ela é oscilante, ela é vacilante, né? Porque está aqui, né? Então, se não é inabalável, ela é fé vacilante, ela é uma fé oscilante, é uma fé fanatizada. Então, Kardec veio e expulsou o misticismo, o fanatismo, o exótico, o esotérico. Retirou-se tudo, separando-se o joio do trigo. Então precisa ser inabalável. Algo te abala,
na atual existência? Ah, Luiz, algo me abala. O que, por exemplo? Eu confesso em te dizer que eu tenho medo da morte. O que mais? Eu tenho medo de deixar os meus filhos, deixar meus netos. Eu tenho medo do câncer. Enfim, eu tenho medo de ficar paralítico ou paralítica em uma cama, moribundo ali, né? Eu tenho medo de ficar meses e meses em uma UTI. Eu tenho medo de contrair essas doenças como, por exemplo, o Covid, né, que já passou, mas... Então, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de morar na rua, eu tenho medo de virar mendigo, eu tenho, enfim, eu tenho tantos medos, é natural. Não fique se sacrificando por se sentir nessas condições, não. Você achou que eu ia falar mal de você, né? Não. Nós só damos o que nós temos. Nós não damos o que nós não temos, pois não damos o que não temos. Então você só dá o que você tem. Ora, como que você vai dar o que você não tem? Então é natural se sentir desse jeito. Por que é natural? Devido ao nível que nós nos encontramos, que é um nível ainda inferior. Mas nós precisamos nos conscientizar-se de que Emmanuel, através de Chico Xavier, nos disse que em 2000 anos de cristianismo aqui na Terra, nós evoluímos 2 milímetros. Agora você sabe o que significa 2 milímetros, né? Isso é uma vergonha. Por que nós melhoramos 2 milímetros em 2000 anos? Por causa da inexistência da fé inabalável. Porque o fato de dizer é natural, devido ao nível que nós nos encontramos, parece que cada vez mais nós nos acomodamos. Faz parte mesmo, né, da evolução. Mas chega-se um momento em que o progresso, ele acontece independente da nossa vontade. Raciocine para você ver. O mundo, em matéria de tecnologias, ele está evoluindo independente de você aceitar ou não. Pois todos os dias você recebe anúncios de uma televisão diferente, de um carro diferente, de um celular diferente. O progresso faz parte da evolução. Então, aquele que não acompanha o progresso, aquele que não evolui, ele fica meio que hibernado na caverna que se chama ignorância. E automaticamente ele é deixado de lado
em questão de progresso. Quantas pessoas hibernadas na ignorância do não progresso. Então é preciso raciocinar, pois todo aquele que não raciocina, obviamente, cai nesse conto de fada. Então, por que a pessoa ele sente esses medos todo? Medo da morte? Por que medo da morte? Se a morte física, vamos usar esse termo morte, o desencarne, morte. Se a morte física, ela é inexistente. Parece difícil para a humanidade aceitar essa questão, mas a própria ciência já comprovou, através de estudos e mais estudos aqui na Terra, que nem o corpo físico que enrijece depois que a alma se desprende daquele corpo, nem o corpo físico, ele morre. Pois através de estudos e mais estudos, se sabe que o corpo físico, ele é constituído de mais de 113 elementos. Elementos estes que encontram-se aqui na natureza de Deus na Terra. Hidrogênio, oxigênio, carbono, enfim, sais, minerais e por aí em diante vai. Que nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque é outra linha. Então, quando se decompõe o corpo físico ali, todos esses elementos, eles voltam à natureza de Deus, de onde um dia, entre aspas, saíram para formar um corpo orgânico. Mas esses saíram é simbólico, porque nada sai, uma vez que todos nós nos encontramos no todo. Para sair, é óbvio, teria que existir um nada. E esse nada, esse vácuo, esse espaço vazio não existe. Pois o universo, os universos que não têm princípio, não têm meio e não têm fim, significa o organismo de Deus, o qual todos nós, nesse organismo, nos encontramos da mesma forma como as células no nosso organismo físico se encontram, podendo dizer que nós somos células inteligentes no organismo do Criador. Então, por que medo? Por que receio? Por que pânico?
Por que síndromes? É óbvio que, de acordo com a lei de causa e efeito, ação e reação, esses termos todos, eles têm origem no nosso primitivismo. Pânico, síndromes, né? Contrário aos desígnios do Criador. Mas são algo que todos nós amealhamos e que por esse motivo estamos tendo a oportunidade de nos redimir. Então vejamos, a conceituação de fé tornou-se com Kardec definitiva, precisa ser inabalável. Inabalável. Tem que. Então a verdadeira fé, essa inabalável, tem que encarar a razão. Ora, encarar a evolução, encarar o progresso, encarar todos os séculos, encarar o pró e o contra em todas as épocas da humanidade. Encarar, não ignorar, procurar entender que faz parte dos desígnios de Deus. Independe do homem. Isso é lei de Deus. Não é lei do homem. A fé inabalável é lei de Deus. A fé inabalável não é lei do homem. Não foi o homem e não é o homem que a criou. Pois fulano de tal criou a fé inabalável. Não. Isso é lei do Criador. E não adianta a pessoa querer fugir dessa realidade. Pois toda vez que ele foge, ele cai no despenhadeiro. É a entrega por falta de fé nas capacidades que possui. Ele se entrega de corpo e alma àqueles sem preparo algum para dirigir a sua vida. Então tem que encarar a razão destemidamente. Será que nós somos destemidos? Nós não somos destemidos. Kardec, sim. Hipólito Leon Denis Rivail, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Irmã Dulce da Bahia, Madre Teresa de Calcutá, Padre Donizete Tavares de Lima. Você vai me ouvir sempre dizendo o nome desses seres, porque é a realidade. Francisco de Assis e muitos outros seres. Professor Eurico Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, esses sim foram seres destemidos. Eles não tinham medo de nada. A fé deles era uma fé inabalável. Nada os abalava. Eles não tinham medo de nada. Eles acreditavam. Confiantemente, sempre
confiantemente, sempre, em todas as épocas. Agora veja bem, destemidamente, confiantemente, sempre, em todas as épocas. Nada os abalam. Conforme nos vídeos anteriores que tivemos a oportunidade de assisti-los, né? Então, acho que ficou muito bem esclarecida essas questões, por mais que muitas pessoas não concordam, mas nós sabemos que aqui na Terra existe sempre os precursores em todas as áreas. Mas será que realmente nós conseguimos ser destemidos, confiantemente, sempre em todas as épocas, durante 80, 90 anos, confiantes no futuro da alma, do espírito, confiante em Deus, em Jesus, confiante nos desígnios do Pai, confiantes na lei de causa e efeito, ação e reação, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na comunicabilidade com o mundo invisível, espiritual. Nada o abala. Fulano, pois não, sua mãe desencarnou. Ah, que maravilha! Que bom! Bom para mamãe. Graças a Deus. Eu posso dizer a você que eu não possuo essa fé inabalável. Não. Quem sou eu? Pelo amor de Deus. Mas quando meu pai sofreu um acidente, você já sabe disso, muitas pessoas conhecem essa história. E o meu pai encontrava-se na sala de emergência, entubado, né, ventilação artificial, morte cerebral. E os médicos, muito gentil, muito nobre, né, aqueles médicos, esperando apenas que os órgãos do corpo físico dele, né, cessassem as funções. Pois eu cheguei próximo ao ouvido do meu pai, em coma, é lógico, e disse a ele: pai, junta esta mala, a tua mala, e pica a mula desse corpo. Vaza. Vai embora desse corpo. Que apego é esse? O senhor foi instrumento com a minha mãe para colocar 8 filhos aqui na terra. Vai embora, pai. Muito obrigado pelo que o senhor fez por mim e pelos meus irmãos. Uma enfermeira, eu não vi essa enfermeira. Que isso? Eu levei um susto. Por mais que eu estou acostumado a lidar com espírito, mas eu não imaginava. E era uma enfermeira encarnada, pedindo para ele desencarnar, para ele morrer, ir embora desse corpo. Afinal de contas, qual é a tua religião? Falou: minha filha, eu tento ser espírita. Eu tento. Ela falou: já vi de tudo. Aqui nessa sala de emergência a gente vê de tudo. E fez assim com a mão. Quer dizer, mais um louco pedindo pro pai picar a mula. Mas eu sou desapegado do desencarne. De vez em quando eu falo assim: se Deus quiser, minha mãe esse ano vai embora também. Fulano vai embora, cicrano vai embora. Eu também vou embora, se Deus quiser logo. Oxe, gente, isso é um processo natural. Não estou agorando ninguém, porque não existe esse negócio de agoro.
É um processo natural. Nós precisamos trabalhar esse sentimento. Por isso que muitas pessoas sofrem quando desencarna, muitas pessoas sofrem quando um parente desencarna, porque não se prepararam a vida toda para aquele momento. Credo em cruz, Luiz. Eu vou me preocupar aqui na Terra em gozar a vida, viajar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. É um direito da pessoa. Mas não se esqueça que o desencarne, vou usar outro termo, a morte, ela é a única que chega até nós, sem nos avisar o momento. Podendo ser que você, numa hora dessa aí, gozando a vida como você tem direito, pode ser que você seja surpreendido com ela, por ela. Olá, vim te buscar, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos aqui na Terra, sim, para nos lapidar, para desfrutar, né? Para administrar as coisas. Nós estamos aqui para evoluir, mas nós estamos aqui também para nos preparar para o nosso retorno ao plano espiritual. Porque essa é praticamente uma das únicas certezas que nós temos de que mais cedo ou mais tarde havemos de colocar esse corpício, né, dentro do esquife e juntar os pezinhos lá no fundo, enrijecido, e aquelas pessoas ali em cima olhando e ainda dizendo assim: nossa, mas tá parecendo um anjo, né? Olha só que semblante mais lindo. Por que não falou isso enquanto a pessoa estava viva? Nossa, mas essa pessoa foi tão boa. Nossa, mas olha que semblante. Nossa, mas que cheiro de rosas. Engraçado que essa pessoa cheira rosas, né? Mas por que não falou isso em vida? Nós vamos gravar mais um vídeo que vó pediu agora, nesse instante aqui. Você está vendo vó aqui? Não, né? Então, tá desse lado de cá, ó, fofocando comigo. Então, ela me disse que nós vamos gravar mais um vídeo só hoje. Nós estamos gravando todo dia 2 vídeos. Hoje ela pediu para gravar 3 vídeos. Então, vamos para o próximo.